também. Karlsruhe war Schauplatz des Endspiels um die deutsche Handballmeisterschaft. Zwei süddeutsche Vereine machten sie unter sich aus. Frisch auf Göppingen, Weiße Hose und SG Leutershausen. In der ersten Halbzeit hat Leutershausen entschieden... O handball é um desporto criado na Alemanha pelo educador físico Paul Schweizer no ano de 1919. No início, as partidas de handball eram praticadas em campos abertos, assim como as de futebol. Cada equipe era composta por 11 jogadores. Und SG Leutershausen. In der ersten Halbzeit hat Leutershausen entschieden mehr vom Spiel. Die Göppinger Angriffe laufen zwar sehr schön, doch mit dem Torschuss will es nicht recht klappen. No entanto, devido ao rigoroso inverno na Europa, as partidas de handball foram adaptadas às quadras fechadas. A partir de então, cada equipe passou a ter apenas 7 jogadores. O handball surgiu no Brasil com a instalação da imigração alemã no sul do país após a Primeira Guerra Mundial. O contato com a cultura alemã, suas tradições folclóricas e atividades recreativas fizeram com que em 1940 São Paulo fundasse a Federação Paulista de Handball e em 1954 oficializasse o jogo no país. O handball atualmente é um dos esportes mais praticados nas escolas brasileiras. Regras do handball. O jogo de handball não é difícil de entender, porém, para apreciá-lo, por mais fácil que ele seja, ter a compreensão básica de suas regras é indispensável, assim como em qualquer outro esporte. O handball se caracteriza por ser um esporte de quadra, tendo como marca a velocidade, a força e a agilidade. Em uma partida, cada equipe é composta por 7 jogadores em quadra e mais 5 reservas cada uma. Utilizam uma bola e com ela trocam passes com as mãos. A equipe que tem a posse de bola deve se manter sempre no campo de ataque, até arremessá-la ao gol. Entre outras regras, não se pode invadir a área do gol adversária, voltar para seu campo ou ainda recuar a bola para o goleiro, a menos que ele esteja no campo de ataque, ou seja, após o meio da quadra. Cada atleta pode segurar a bola por até 3 segundos ou então dar 3 passos com ela presa na mão. De outro modo, o jogador deve conduzir a bola quicando como no basquete. Se o atleta ficar mais tempo com a bola, como descrito acima, é marcado condução pelo árbitro do jogo e a posse de bola passa a ser da outra equipe. Por ser um esporte veloz, o handball exige dos jogadores agilidade e força, especialmente nos braços, para que eles possam se livrar dos adversários. A quadra oficial de handball tem o seu formato retangular e deve medir 40 metros de comprimento por 20 metros de largura. Os gols devem ter o tamanho de 3 metros de largura por 2 metros de altura e são colocados bem no centro de cada uma das linhas de fundo da quadra. Todas as linhas pintadas na quadra de handball têm largura de 5 centímetros, com exceção das 2 linhas dos gols que possuem 8 centímetros de largura, que se estendem de uma trave lateral à outra. A área do gol é definida por um semicírculo de 6 metros de diâmetro. Apenas o goleiro pode se posicionar neste local. A marca do goleiro fica a 4 metros de distância da linha de fundo, e ela serve para limitar até onde o goleiro pode avançar em um tiro de 7 metros. A marca de 7 metros é semelhante ao pênalti do futebol. É marcado quando um jogador é bloqueado, empurrado, ou o adversário tenta arrancar ou bater na bola que está em poder alheio. Na cobrança de 7 metros, os outros jogadores devem ficar atrás da linha de 9 metros, que também é chamada de linha de tiro livre, pois é ali que deve ser cobrado tiro livre quando o adversário comete uma falta leve. Durante a cobrança, nenhum jogador do time que está atacando pode atravessar a linha até que a bola esteja novamente em jogo. Jogadores do handball. Armador. Posicionado ao centro, ele é o responsável por comandar o curso e o tempo de ataque, e segundo Júnior et al. 2012, o jogador assume a posição que mais realiza o gesto esportivo característico do handball. Os meias, esquerda e direita.
São os jogadores que geralmente possuem os arremessos mais fortes da equipe, além de serem os mais altos. São eles os jogadores mais perigosos quando o time está atacando, pois os arremessos saem das suas mãos ou então de algum outro jogador que tenha recebido um passe deles. Os pontas, esquerda e direita, são os responsáveis por começar as jogadas no ataque. Para cumprir esta função, o jogador deve ser veloz e ágil. Pivô é o jogador que se posiciona entre a linha de 6 e a de 9 metros. Tem como objetivo abrir espaço na defesa adversária para que seus companheiros possam arremessar a bola de uma distância menor. O pivô é aquele que mais arremessa em um jogo. Goleiro. No futebol, dizemos que um goleiro é meio time. No handball, o goleiro pode ser 70% da equipe. O arremesso no handball é um gesto bastante complexo, explosivo e rápido. É classificado em função da sua forma de execução. O arremesso pode ser como apoio, onde um ou ambos os pés do jogador tocam o solo, em suspensão ou com salto prévio, onde não há apoio de nenhum tipo com o solo, com queda após o arremesso e ainda com rolamento, na maioria das vezes de ombro. Para maior compreensão da técnica de arremesso proposta pelo nosso estudo, nós dividimos o gesto esportivo didaticamente em 3 fases: preparação, aceleração e desaceleração do braço. Na primeira fase, ou preparação do braço, ocorre extensão com rotação do tronco, extensão do cotovelo, rotação externa do ombro, abdução do ombro e dorsiflexão de punho. Nessa fase, os músculos agonistas são o infraespinhal e o redondo menor, e os antagonistas são o peitoral maior e o subescapular. Já na segunda fase, na aceleração do braço, o movimento inicia-se com flexão lateral com rotação do tronco, adução horizontal do braço, rotação interna do ombro, extensão do cotovelo e flexão palmar. Como agonistas, o peitoral maior, o subescapular e o grande dorsal. Concluindo o movimento na terceira fase, a de desaceleração do braço, caracteriza-se pela continuidade da rotação interna do ombro, fator protetor, com flexão do cotovelo e flexão do tronco. Como agonistas, predominantes estão o subescapular e o peitoral maior, e antagonizando essa ação, o infraespinhal e o redondo menor. Em relação ao membro inferior, durante todas as fases no handball, a bola deve ser deslocada através de passes. O atleta pode conduzir a bola dando até 3 passos para depois passar ou arremessá-la. Esta maneira de conduzir a bola permite ao jogador maior velocidade e segurança nos seus movimentos. É o que chamamos de finta. Porém, é nesse momento no qual o atleta faz um movimento de drible abrupto ou está correndo muito e desacelera de repente, que pode ocorrer a mais séria das lesões ligamentares de joelho, uma ruptura isolada de ligamento cruzado anterior, lesão bastante frequente no handball. Come on, come on.
Just confess your girl admits that we the shit. F-R-E-S-H, we fresh. G-E-F, that's right, we definite. B-E-P, we reppin' it. So, turn me up, turn me up, turn me up. Come on, baby, just pump it. Pump it. Pump it. Pump it. Pump it. Pump it. And side, side. Yo, yo. Turn up the radio, blast your stereo right now. This joint is fizzling, it's sizzling right. You check this out right here. Do wanna hate on us, dude need to ease on up, dude. You wanna act on gut, but do get shut like Flavor and Chuck. Chick say she ain't down, but chick backstage when we in town. She like men on drums, she wanna hit and run. Yeah, that's the speed, that's what we do, that's who we be. B-L-A-C-K-E-Y-A-D-D to the E, then the A to the S. When we play, you shake your ass. Shake it, shake it, shake it, girl. Make sure you don't break it, girl. We gonna turn it up, turn it up, turn it up. Come on, baby, just pump it. Pump it. Pump it. Pump it. Pump it. Pump it. And side. Turn up the radio, blast your stereo right now. This joint is fizzling, it's sizzling right. From the Philadelphia's live and direct, rocking the scene. Breaking on down for the B-boys and B-girls, we're in it, do they thing. Pump it, louder, come on, don't stop, and keep it going, do it. Let's get it on, move it. Come on, baby, do it. Blow my mind, baby. Oi, gente. A gente está aqui na Quadra do Céu, na Universidade Federal do Ceará, e a gente vai falar um pouquinho com o técnico da equipe de handball, é o Dejandro. Dejandro, quais são as lesões mais recorrentes na equipe de handball aqui na UFC? Especificamente na equipe de handball, nós temos as lesões de ombro, né? Possivelmente causadas pelo desgaste de repetição. No treinamento nós realizamos séries de arremessos que variam de 50 a 150 arremessos no treinamento. E dependendo da posição que o jogador, que a jogadora esteja, essa exigência ela pode ser aumentada. Então, assim, principalmente devido à repetição. Nós não temos ainda uma estrutura totalmente planejada para o atleta de rendimento na universidade. Então o atleta que chega, ele chega da pré-temporada, alguns na verdade não são atletas, né, praticam por gostar da modalidade, por vivenciar no colégio, vê na universidade a possibilidade de continuar praticando esporte. Então isso às vezes prejudica, porque ela vem do Natal, ela vem das festas de final de ano, entra num planejamento de pré-temporada. Então parte da equipe está na pré-temporada. Depois de um mês, alguém chega novo e a gente tem que receber essa pessoa e a gente não pode interferir todo o processo de treinamento para recebê-la de forma tão especial. Então ela, às vezes, é exigida no nível acima da capacidade dela. A gente ainda não tem uma equipe multidisciplinar que possa dosar essas cargas e acaba lesionando. Eu acredito que ombro seja a maior quantidade de lesões e aí a gente vem seguido de lesões no joelho, do joelho e no tornozelo. Vocês têm fisioterapeuta na equipe de vocês? Não, a gente não tem um fisioterapeuta. Na verdade, a gente só, diretamente com os atletas, a gente só tem um trabalho do técnico, que dificulta bastante. A gente não tem um preparador físico específico. Esse ano, particularmente em 2014, a gente até teve um preparador físico, que é o Ricardo, que não é uma atribuição dele. Ele acumulou função, ele é diretor do departamento, né? E se dispôs a fazer o trabalho na pré-temporada, mas não seria a competência dele. Então dificulta. Mas é uma estrutura que está em discussão, em planejamento, ela está sendo melhorada.
gente teve grandes conquistas nos últimos 4 anos no departamento de desporto e acredito que há pouco tempo a gente vai ter melhorias. A vinda de vocês aqui já é um sinal positivo, já é um aceno positivo em relação a isso. Me diga uma coisa, aonde você percebe que ocorre mais lesões? Assim, em que posição de atleta? Nos pivôs? Em qual posição? Eu não sou da área assim, específica, mas eu apontaria que existem 2 formas de lesão. Uma que se daria por desgaste, né, pelo treinamento, pela exigência do treinamento em relação ao atleta, e uma que pode acontecer devido ao contato do atleta com os fundamentos, com a dinâmica do jogo em si. Tentar diferenciar. O armador, ele é responsável pela articulação das jogadas da equipe no ataque, por exemplo. Esse jogador tem que estar em contato direto com a defesa e o contato com a defesa é muito forte e é permissível. Pela regra é permissível. Então ele tem risco de levar uma superluxação a tórax, né? Um encontro mais forte no ombro, então ele está sujeito àquele contato excessivo. Já o ponta, que joga nas laterais, ele é um jogador finalizador. O jogo é trabalhado para que sobre nele, na maioria das vezes, ele arremessa sem resistência. Então assim, se houvesse uma lesão com ele, a incidência dessa lesão seria na queda do salto, né? Então seria algo bem mais difícil. O pivô já joga dentro da defesa, ele todo momento está sendo empurrado, puxado, deslocado, tem que fazer tração com o corpo, deslocar o adversário com o corpo. Então, assim, são situações bem específicas e bem diversificadas. Eu não saberia te dizer qual seria a posição onde ocorrem mais lesões. Já em relação a quais lesões acontecem mais, seria mais fácil. Tá? Tornozelo, joelho e ombro. São muito requisitados durante os treinamentos, durante os jogos. Ok, só isso a gente vai falar mais um pouquinho a partir de agora. Olá pessoal, nós estamos aqui com as meninas do handball feminino da UFC e nós vamos agora abrir um jogo de conversas rapidamente com elas sobre as lesões no esporte. Meninas, algum de vocês já se lesionou durante o treino ou durante o jogo? Aonde? Qual? Eu rompi LCA do joelho direito e lesionei os 2 meniscos durante o jogo. Você teve algum tipo de acompanhamento profissional depois que teve essa lesão? Logo após? Sim. Na quadra ainda eu fui assistida por um fisioterapeuta e um enfermeiro, mas foi um atendimento rápido, né? Porque voltei para o jogo, mas aí lesionei mais gravemente. E depois disso veio cirurgia e depois o pós-operatório todo com fisioterapia. No dia seguinte eu já fui caminhada para fisioterapia. E depois daí... Você ficou quanto tempo afastado? Pós-operatório, aproximadamente uns 6, 7 meses, até eu começar a me movimentar na quadra. Voltei para a musculação antes disso. E o retorno, você teve segurança de voltar? Quando eu retornei bem, eu estava segura. Não sinto dor, não sinto desconforto e faço tudo normalmente. Gente, vocês acham importante o acompanhamento de fisioterapia? Quem conhece fisioterapia aqui dentro do esporte? Já ouviram falar? Não conheço, mas é muito difícil ter acesso. A gente tem, por exemplo, quando eu tive a lesão no ombro, assim que eu comecei, novinha, eu tinha 14, 15 anos. Até hoje virou meio que crônica, andou crônica, ela vai e volta. Quando eu fui para a fisioterapia, foi mais analgesia, foi o choquinho, o gelo e aquela luz. Diminuiu as dores, só que nunca foi solucionado. Tipo, ao meu ver, eu acho que não precisa de nenhum fisioterapeuta para botar aquele gelo, porque ele botava o gelo, aí acionava o relógio e aí eu ficava lá esperando 10 segundos seguidas. Ele nunca chegou para... Nunca fiz nenhum tipo de exercício. Depois, quando eu, mais ou menos 20 anos de idade que eu comecei, que eu entrei no curso de educação física, comecei,
ter acesso, eu vi que a academia era muito boa, a musculação. Aí foi que veio resolvendo meu problema dentro da academia, mas fisioterapia. Porque quando o médico diagnosticou, eu nem sei se era correto, ele diagnosticou o início de bursite. Aí me encaminhou para fazer 10 sessões de fisioterapia, eu fiz. Só que nunca foi sempre paliativo, sempre muita dor. Aí agora é que eu sinto realmente assim, o meu ombro mais estabilizado. Eu voltei a ter um pouco de força depois da musculação. Porque antes disso, a fisioterapia não ajudou só na dor. Diz uma coisa, como é que você lesionou esse ombro? Foi contato direto? Não, acho que foi muito nova, repetição. Comecei muita repetição. Aí sabe qual momento foi? Foi na relevo da bola? Não sei. Eu chegava em casa à noite. Era depois do treino? Aí eu tinha uma febre e o ombro esquentava muito. Era depois do treino. Eu não tinha noção exata de quais movimentos doíam. Aí, por exemplo, se eu estava com crise de dor, doía muito no arremesso. Num passe assim, Aí, só essa fisioterapia das sessões o médico passava só para dor, mas nunca. Por exemplo, hoje em dia eu tenho as minhas amigas que vão outros fisioterapeutas que eu tive, me relatam outras experiências que eu nunca tive. Até porque esses fisioterapeutas geralmente não são associados a plano de saúde. Eles cobram por sessão e às vezes é um pouco mais caro. Eu posso? No pós-operatório, a fisioterapia ela foi toda muito voltada para analgesia mesmo, né? Então o procedimento foi basicamente esse. Mas eu já fiz alguns movimentos de flexão de joelho, de extensão de joelho, exigindo as contrações do quadríceps, porque eu ia sofrer pós-operatório, né? Atrofia e tudo mais. Mas aí logo em seguida, um mês depois, eu já fui para minha fisioterapeuta. Eu tenho uma fisioterapeuta que eu sempre recorro a ela, que é esse trabalho de manipulação. Então ela faz toda a manipulação, alonga, contrai, pressiona, toda voltada para aquela lesão. Então ela faz uma leitura muito fiel das lesões. E eu já tratei com ela, além do joelho, outras coisas que estavam me incomodando, né? Então ela faz esse trabalho que a senhora está descrevendo, de manipulação e não apenas a analgesia. Na verdade ela não usa nem o gelo, né? Então eu já vivenciei as duas situações, então sei onde eu fui mais bem assistida nesse sentido, né? E recentemente eu frequentei o centro da UFC, né? A live. Então fui assistida pelos meninos que também fazem esse trabalho de biomecânica mesmo, assim, de movimentação e tudo mais. E a última lesão foi tratada por eles. Você viu esse desgaste? Você notou que teve desgaste? Sim. Eu estava com a lesão, uma distensão na coxa, eles se recuperaram, né? Assim, além do repouso e da medicação, eles fizeram um trabalho e depois tornozelo. E engraçado que depois da competição eu não senti desconforto que eu vinha sentido no tornozelo. Essa lesão não falta. E a fisioterapia está sempre na minha vida. Como é o início do treino de vocês? Vocês fazem só um aquecimento, alongamento? Como é que vocês fazem antes de iniciar o treino ou o jogo? A ênfase é no aquecimento. Assim, o alongamento, algumas pessoas fazem mais, outras nem tanto, e a gente foca mais no aquecimento do que no alongamento. Mas a gente aquece bem. Na verdade, começa assim. Quando a gente vai pro jogo, geralmente assim, quando é competição fora, a gente chega uma hora antes. Aí aquela hora antes a gente vai passando o tempo, já vai se mexendo devagarzinho. Mas importa saber o dia a dia, o treino de vocês. Qual é o aquecimento de vocês? É basicamente corrida, aí com movimentação de membros, simulando o movimento. Quanto tempo? A gente passa em média uns 15 minutos aquecendo. Mas alongamento não, só aquecimento. Geralmente dificilmente a gente alonga, mas por vezes a gente faz uma roda, fica alongando. E no final, depois que termina, vocês fazem algum tipo de... ou simplesmente sentam e... Vai embora. Houve um tempo lá atrás em que, no início mesmo da prática, que eu alongava pós-treino, mas tem alguns anos que isso não acontece mais. Por que vocês não fazem no final? Vocês não acham importante? Geralmente por falta de tempo.
quando tem, às vezes, quando a gente está fazendo físico, assim, quando a gente vai começar a temporada, quando é muito forte o treino, às vezes até a gente vai. Mas uns 3 meses depois é muito difícil, faz de tempo mesmo. A gente vai embora. Porque já termina tarde, né? Meninas, então assim, eu queria também saber de vocês, então o contato que vocês têm com a fisioterapia é só após a lesão, mas antes da lesão. Vocês já tiveram a oportunidade de ter esse contato com o fisioterapeuta, de ter um acompanhamento em relação assim, à prevenção de lesões? Na verdade, a prevenção ela é muito dentro da musculação. Assim, nós somos 3 educadoras físicas, né, aqui. Então a gente previne com a musculação. Muito raramente eu busco a minha fisioterapeuta se eu não estiver sentindo algum desconforto. Eu não espero a lesão grave, mas sempre que eu sinto alguma coisa já incomodando, eu busco. Mas antes de lesão, não. Depois, nós estamos bem, eu não. Às vezes eu penso, eu queria uma sessão constante, porque sempre tem alguma coisa para estar no lugar, para ajeitar. Mas eu vou, se eu não estiver lesionada. Mas a musculação a gente faz de fortalecimento. A gente, eu sei que eu faço isso. Até eu já tenho eu peguei um preconceito terrível com a fisioterapeuta. Uma vez eu quebrei o pé, mas não foi na prática de handball, foi fora. Só que eu jogava handball, né? Aí eu queria voltar, só que tentar voltar bem. Minha perna atrofiou muito, eu passei 2 meses com gesso. Aí ele disse que eu não precisava de fisioterapia, eu precisava de nada, só precisava voltar. Aí eu fiquei, como assim? Aí eu voltei até pra água, tentei fazer alguns movimentos na água, mas ainda não estava na educação física na época. Até onde eu tenho essa dúvida. Depois que tu tirou o gesso, sim, ele disse que era simplesmente para tu voltar? Não precisa de fisioterapia, não. Tá, bom, vocês sabem que em toda profissão existem os bons profissionais. Não, com certeza, mas que ele é não. Infelizmente, como você tem uma você precisar. Até com o gesso, você já precisava, entendeu? Mas, infelizmente, a gente não pode. Né? Bom, gente, a gente quer agradecer, certo? Pela atenção de vocês. Muito obrigada. Eu espero que a gente continue aqui acompanhando vocês futuramente. Espero que isso seja só o início de tudo, tá certo? Boa sorte para vocês nos próximos jogos. Obrigada.